Acho que agora entrou, hein? Aí, agora sim. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Começando aqui o Zona no Agrião. Depois de uma. Eu já vou chamar logo o Juliano, porque nós estamos aqui com algumas mudanças técnicas no nosso programa. Começamos com um pouco de atraso aqui. Juliano Lopes, boa noite. Aê, Juliano, opa. eu acho que deve ter vazado o áudio, deve ter. Rodou a vinheta do Tição, mas tá tudo valendo. Sabe que parecia aquela gravação do pessoal do VAR decidindo se ia ter impedimento ou não, né? Mas não, estamos começando Zona do Agrião aqui na nossa Causa Operária TV. Não deixa aí de contribuir, de compartilhar. E hoje nós colocamos aqui um título que é tragicômico, né? Porque o futebol paulista, a gente descobriu aí que através da Federação Paulista de Futebol não tem coronavírus em outros estados, só em São Paulo, e os jogos do Paulistão já começaram a ser transferidos aí para o Rio de Janeiro. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Mas vamos começando aí nosso programa de hoje, com algumas notícias e recados aí para o pessoal não deixar de contribuir com a gente. Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Compartilhar o nosso link 24 horas, compartilhar o nosso vídeo aí da Zona do Agrião, que estará na playlist, né? Contribua com a gente aí na Causa Operária TV. Juliano, é o seguinte, vamos começar com uma notícia do futebol brasileiro. Nós tivemos aí a Ferroviária, Ferrinha, campeã da Libertadores, bicampeã da Libertadores, ganhando aí o título essa semana contra o América de Cali por 2-1, né? E o primeiro título da Ferrinha da Libertadores foi em 2019, foi em 2015, e agora a Ferroviária torna-se mais uma vez campeã da Libertadores. Bom, sabe uma coisa que me chama muita atenção dessas notícias do futebol feminino? São duas coisas, na verdade. A primeira é que pouca gente fica sabendo, né? As meninas foram lá, ganharam a Libertadores, que é o sonho aí de qualquer jogador de futebol, né? Ganhar a Libertadores. E ninguém fica sabendo, né? Pouca divulgação. E me chama atenção também a própria questão da Ferroviária, né? Porque você vê que um clube que entre o futebol masculino é considerado um clube pequeno, né? Entre aspas, né? Sempre eu que sou torcedor do Comercial Futebol Clube, sempre gosto de colocar isso entre aspas. Pequeno tem que respeitar. Mas no futebol masculino, né? Considerado clube pequeno, mas, né? Com um pouco de investimento aí, as meninas mostraram aí que tem condições de ganhar o mundo, né? Então, bom, fazer um comentário aí sobre essa conquista do futebol brasileiro. Acho que se destaca aí acho que o principal destaque é essa total falta do conhecimento geral do que está acontecendo, né? O futebol feminino, ele é tão cheio de craques quanto o futebol masculino, né? Lembro muito quando eu era moleque, e em várias oportunidades apareciam meninas para jogar bola e sempre jogaram bem também. O que tem aí são as dificuldades financeiras, né, impostas ao desenvolvimento do esporte entre as mulheres, né? Entre os homens já é um negócio muito, muito que bem. Nós somos um polo mundial de exportação, o maior polo mundial de exportação de jogadores, mas poderíamos ser ainda maiores, né? A situação que vive os chamados pequenos, como diz o Henrique, ainda mais agora diante da pandemia, é muito grave, né? E outras tantas situações, né? A falta de incentivo, de investimento para o futebol. Se vocês forem ver, na verdade, no Brasil é mais fácil você se tornar médico do que um jogador profissional, tamanha as dificuldades colocadas aí no desenvolvimento, né, do jogador na profissão. Então, no caso das mulheres, esse problema se acentua, né? Elas foram, por exemplo, Ferrinha foi campeã da Libertadores, mas
Se a gente for pegar os salários, mesmo os prêmios pagos aí são muito inferiores ao que eu pago ao futebol masculino, e assim vai. Que mostra também, em alguma medida, que nós aqui não chegamos ao nosso máximo, né, ao nosso topo de potencial de desenvolvimento do futebol. Muito embora a prática em si, o esporte, né, as habilidades que lá tem, é difícil que sejam superadas por outros que não brasileiros, mas no quesito desenvolvimento de estrutura, de organização e tudo isso, a gente ainda engatinha um pouco, não tem ainda tem muita estrada para percorrer, nem falar do próprio futebol feminino, que não teria nenhum mistério. Obviamente tem bastante craques aí, jogadoras que merecem estar jogando, ganhando mais, enfim, disputando outras coisas, mas a quantidade de matérias, né, divulgação da própria imprensa burguesa, a cobertura dos eventos é muito pequena, também revela o pouco investimento feito pelos próprios clubes, né, pela CBF, no futebol feminino nacional, enfim, existe todo um problema ainda a ser superado, né, no problema de investimento, não só no feminino, mas no geral tem esse problema aí, ainda falta muito para ser desenvolvido aqui no futebol brasileiro. Nós temos ainda muito a percorrer nesse sentido aí, né? As crises que estão acontecendo, né, revelam isso daí também. O caso do Paulistão que está indo para o Rio de Janeiro é só uma medida desesperada aí para manter os lucros dos grandões, né, dos monopólios. Mas finalmente vejam vocês que até nisso daí é preciso que se tenha um programa, né, uma política definida para poder desenvolver, né, o potencial brasileiro. O futebol assim, ele visto assim, né, é que nem a Petrobras, né? Então, sucateando, mas o potencial nosso aqui é muito grande, né? E mesmo assim, mesmo com todo esse ataque ao futebol, nós conseguimos ainda exibir o melhor futebol, no caso da ferrinha feminina na América do Sul, mas no geral nós conseguimos exibir o melhor futebol mundialmente falando. Henrique. Vamos lá. Continuando aqui, Juliano, na nossa pauta, hoje o programa ficou meio curto, né, por conta desses ajustes técnicos, mas eu queria levantar uma notícia aqui, que é o seguinte, uma notícia triste, né, a mãe do Raí, do Sócrates, né, faleceu em Ribeirão Preto aos 100 anos de idade, né, e só registrar, né, que ela é mãe aí de 2 craques do futebol brasileiro, e pensar também que o Sócrates, por ser um jogador de esquerda, né, é provável que a mãe dele também fosse, né, então acho que vale aí só o registro aqui, né, do falecimento da mãe. Os nossos sentimentos, né? Exatamente. De uma mãe que foi mãe de 2 grandes jogadores. Isso aí não é para qualquer mãe. Exato. Imagina alguns problemas que ela teve quando eles estavam crescendo e decidiram virar jogador de futebol. É verdade. E no caso do Sócrates, ainda por cima, né, ele conseguiu conciliar o futebol profissional com a faculdade de medicina na USP, né? O que é um negócio muito atípico, né? Totalmente atípico, né? É isso aí. Bom, vamos lá. Uma outra coisa que eu gostaria de levantar, já entrando, inclusive, no nosso tema geral aqui da paralisação do Campeonato Paulista, ou talvez da não paralisação, eu já não sei mais, é sobre a questão da audiência da Globo, né? Uma reportagem aqui do IG diz o seguinte: a audiência da Globo despenca em horário de partidas do Paulistão. A Globo, ela está numa situação complicada, porque ela, ao mesmo tempo em que teve que interromper as transmissões aí dos jogos do Campeonato Paulista, ela não tem os direitos dos jogos do Carioca e de outros aí que ela perdeu. Então, em muitos locais que ela passava o jogo do Carioca, ela estava passando o jogo do Paulista, né? Em outros estados.
Então ela perdeu duplamente aí, porque ela não consegue ocupar o espaço do jogo do campeonato paralisado, passando o jogo de outro campeonato, porque ela não tem os direitos, né? O que nos coloca aí uma questão, né? Eu, por exemplo, eu todos os dias dou uma vasculhada em matérias, reportagens, né, sobre futebol e esporte. A Globo, diferente, a editoria de esportes da Globo, diferente das outras editorias, ela é medida em relação à questão da pandemia, né? Então, se você pegar, assim, tem aquela histeria da pandemia, né? Inclusive que eles estão aí aproveitando para fazer campanha eleitoral contra o Bolsonaro, toda essa coisa, né? Você vê, lógico, alguns comentaristas, tipo Casagrande, falando que o futebol tem que parar, essa coisa, há esse debate. Mas ela é muito mais comedida nessa questão. E eu acho que a explicação está aí, né? Eles estão perdendo dinheiro. E isso explica também bastante por que a Federação Paulista está tão preocupada em em mandar os jogos para outros estados, né? Porque é muito provável que a própria Globo esteja por trás disso daí, né? Forçando aí, olha, gente, não dá para parar, não, continua, vamos manter, dar um jeito aí, né? A gente não sabe, né? Mas é suspeito, pelo menos, né? Com certeza. Tá? Eu acho que é bem perto disso daí, né? Ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de assistir Flamengo e Botafogo pela Cariocão TV, um canal no YouTube. Por algum motivo, algum rola, não sei, a Flá TV não conseguiu transmitir, mas acho que a Botafogo TV também transmitiu esse jogo aí. Tudo no YouTube, né? Eu sei que nesse Cariocão TV, a audiência do Flamengo e Botafogo de ontem, que foi um clássico meio, assim, meio de campeonato carioca, meio desinteressante, a audiência chegou a quase 250 mil pessoas assistindo ao vivo ali no YouTube. Eu acho que eles estão perdendo a mão do negócio, né? A pandemia aprofundou essa crise dos monopólios, já vinha um pouco antes da pandemia, né? Os companheiros devem lembrar que teve todo um debate dos direitos de transmissão do Brasileirão, a Copa do Mundo entrou também em xeque, as liberações internacionais para a transmissão via internet, canais de fora também se colocando para grandes empresas de comunicação de fora se colocando para a compra das transmissões. Enfim, a Globo está de fato perdendo terreno, e eu acho que onde ela tem influência ainda, ela está forçando a barra para poder manter o seu dinheiro que vinha do futebol, né? Lembrar que também esse ano, por exemplo, é o primeiro ano na história da Fórmula 1 que não haverá transmissão pela Globo do campeonato. Então tem toda uma reviravolta aí nas transmissões de futebol esportivas da Rede Globo de televisão, que indica uma crise, com certeza, nesse aspecto aí, que precisaria ser estudado com mais calma, né? Mas com certeza a gente defende o aprofundamento dessa crise, né? Eu, particularmente, adoro ver os jogos do Flamengo no YouTube, porque a narração é muito mais divertida, né? Especialmente quando é a Flá TV, que o narrador é um flamenguista doente, então você fica mais à vontade. O Cariocão, inclusive, está sendo transmitido pela Record, né? Tem críticas e tudo mais, mas até onde eu sei, a Record também conseguiu sua audiência aí com os grandes clubes cariocas que estão deixando o campeonato animado, né? Tá maior guerra no campeonato, porque os times pequenos, como a gente estava falando, estão dando trabalho. Mas, no geral, acho que é isso, Henrique. Eles estão totalmente em crise, né? E a pandemia ajudou a aprofundar esse problema. Eles estão fazendo de tudo para manter, pelo menos, o que era previsto de ganhar. Eu acho que é mais isso, né? Mas, assim, esse ano, esperava-se ganhar X em 2021. Vamos ver se a gente consegue ganhar isso fazendo o que for preciso, né? Bom, Juliano, a gente entrando, então, nesse tema, né? Nós temos aí... nós tivemos, inclusive, não sei se você viu, o Luiz Fabiano, fabuloso, foi internado aí com Covid, recebeu alta ontem, né? Você vê que a coisa ela tá indo com tanta violência, né? Que já está atingindo com A gente teve vários casos de técnicos que morreram por conta do Covid.
né, ou que se infectaram com Covid e tal. Jogadores mais novos, embora o Luiz Fabiano já esteja com 40 anos, já parou de jogar e tudo, mas quer dizer, não sei se ele parou de jogar, na verdade. Não tô Acho que ele ligado. parou. Parou, né? Parou recentemente. Mas está chegando, assim, também na geração mais nova, né? E porque está totalmente fora de controle. Ele recebeu alta, acho que foi hoje, inclusive, do hospital que ele estava internado aqui em São Paulo, né? E nós temos o caso do jogador Branco, que está internado ainda. E enquanto isso daí vai acontecendo, né? A CBF vai autorizando aí que o futebol aconteça, esse futebol itinerante aconteça aí no país, né? Aí nós temos, bom, a maior parte dos estados não pararam o futebol, aqui em São Paulo eles pararam, mas o Paulistão, eles começaram a colocar, é até uma ironia, né, colocar o futebol no Rio de Janeiro, justamente os maiores rivais aí, né, dos estados, né? É como se fosse disputar o Brasileirão na Argentina. Mais ou menos por aí, né? A rivalidade, né, futebol carioca, o futebol paulista é bastante grande e eles estão colocando lá. Aí, Juliano, tem umas coisas quase folclóricas que estão acontecendo, né? Ah, imagino. A primeira que eu vi, parece até fake news, né? A primeira que você viu foi que os guardas não deixaram a delegação de São Paulo chegar no Rio. Ah, não, essa eu não tinha visto. Você... Não, então... Não, eu tô zoando, tô brincando. Tá. É uma suposição. Não, poderia, né? Chegou ali quando chegou na linha vermelha ali, a polícia parou o ônibus do Palmeiras, sei lá. Não, mas... Não, a primeira que eu vi foi o seguinte, Federação Paulista doou 10 respiradores para a cidade de Volta Redonda, assim que a cidade confirmou o retorno do Paulistão. Nossa. Olha essa daí, né? Nossa. A barganha. Barganha com base em respirador. A pessoal... outra... não, a outra que é parecida... Aí eu nem sei mais qual que é verdade e qual que não é, porque eu também vi outra notícia parecida com essa, dizendo que a federação negociou o jogo do Palmeiras com São Bento, lá em Volta Redonda, em troca de 10 leitos de UTI para a cidade. Esse aí já tá valendo um pouco mais, né? 10 leitos é um pouco mais caro do que 10 respiradores. Vocês jogam aqui, mas vocês tragam aí respirador e oxigênio. Cara, não, mas eu tô querendo levar aqui também o preparador físico. Ah, então tá. A gente, contanto que vocês tragam aí 10 macas e 5 tubos de oxigênio, tudo bem. Aí a negociação agora, a moeda de troca não é mais dinheiro, né? É respirador e leite. Não, é uma loucura isso daqui. E o prefeito de Volta Redonda, inclusive... Muito sério, inclusive. Ele super sério, ele tem até uma cara de sério mesmo. Ele é o Antônio Francisco Neto. Se não me engano, ele é do partido... Vamos ver se eu descubro rápido aqui, porque não... Ah, com certeza, é um partido seríssimo. Meu Deus. Bom, eu já vou descobrir. Nossos ombudsman aí no chat também pode ser que descubram antes de mim. Assim que ele autorizou o jogo lá, ele foi dar uma entrevista para televisão, e aí eu acho que pro Neto. Aí o Neto falou assim para ele: mas você sabia que o governador do Rio, Cláudio Costa, proibiu os jogos? Aí ele falou: meu, não sabia, me desculpa, imagina. Hoje mesmo vou ligar para o governador pedindo desculpa, mas é que eu não sabia, não tinha essa informação chegado em mim, etc. e tal. Mas no fim das contas, na realidade está acontecendo. Já aconteceu jogo lá, vão acontecer outros. Ele é do Democratas, Henrique. Esse partido seríssimo, esqueci. O prefeito. Democratas, eu ia falar Democratas mesmo. Mas que eu tinha visto em algum lugar, mas... na dúvida, quando acontecem essas coisas assim, você pode ir tranquilo no Democratas. Bom, só um comentário, né? Nós estamos aqui, nosso tempo hoje tá que nem o Cariocão tem lá no primeiro tempo, tem um tempo técnico. Então, quando no meio do primeiro tempo tem a parada para o pessoal
fazendo não sei bem o que. Inventaram esse negócio que me irrita. Mas, enfim, dentro do nosso tempo técnico aqui, chama a atenção, né, a fúria, a disposição, assim, a energia que eles têm para poder manter o futebol. Se os governadores e prefeitos tivessem a mesma energia que a Federação Paulista tem na questão do Covid, eu acho que teria tido maiores resultados aí o combate ao coronavírus, né? Já pensou mandar gente para outros países para tratar e importar, em vez de mandar petróleo e receber gasolina, manda petróleo e recebe vacinas, fazer todo um cambalacho muito doido para conseguir manter um objetivo pretendido, né? Eu acho que o que vale aqui é isso, quer dizer, a Federação Paulista, querendo manter os seus interesses, né, que aí são interesses econômicos, tacou o jogo do Palmeiras em Volta Redonda. É preciso ver se não é a primeira vez que o Palmeiras pisa em Volta Redonda, porque se for, tem até que fazer uma festa, né? E tem que acompanhar o campeonato, porque é possível que o campeão seja campeão lá no Rio de Janeiro, o campeão paulista seja campeão no Rio de Janeiro, com a faixa entregue pelo prefeito Democratas em Volta Redonda, né? E uma caminhada até São Paulo, assim, muito louca. Aí quando chega na fronteira, não sei o que conta. Por algum motivo, Henrique, da fronteira ali, da linha, assim, né? São Paulo tá aqui, Rio tá aqui. Aí São Paulo tem Covid, passou da fronteira, Rio de Janeiro não tem. Muito embora, assim, pelo que eu tenho acompanhado, o Rio de Janeiro parece que tem um pouco de coronavírus ainda, mas Volta Redonda já não tem, hein? Então vamos. Não. E olha que Volta Redonda ainda é mais ou menos perto de São Paulo, é caminho ali. Mas o prefeito revelou tudo, né? Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né? E não sabe por que parar em Volta Redonda. Alguém sondou e falou assim: onde o negócio está mais desorganizado, bagunçado, e o prefeito não sabe de nada. O cara falou assim: é Volta Redonda. Lá tá morrendo um bocado e tem só um saindo tem uma pessoa morta por dia saindo na estatística porque nem controle eles têm. Então, manda os jogos para lá. Aí mas você sabe que o prefeito, ele falou alguma coisa mais ou menos parecida com isso daí que você tá falando. Ele falou assim: não, mas não vai ser um joguinho que vai aumentar o número de contaminados. Ele teve coragem de dar essa declaração. Ele pelo menos é mais honesto, né? Tem que tirar o chapéu para ele, porque pelo menos ele é. O Dória, o Bruno Covas aqui, que já tem cara de enviado do inferno para levar as almas paulistanas, ele fica fazendo drama, dizendo que está sofrendo e que não quer cortar na população. Eu acho chato esses caras dramalhões. Eu acho esses caras, esse de Volta Redonda aí, mais honesto e até mais divertido. Falando, eu não sei, então, não é só um joguinho que vai. Olha, não é só um mercadinho que vai dar uma. Que é isso agora? Tem que fechar lockdown? Vai dizer que o mercado está espalhando coronavírus. Não, demais. Isso daqui já virou folclore, já, viu? Ele falou o seguinte, ó. Na verdade, não tinha nem aluguel. O Corinthians e o Mirassol estão pagando só as despesas do jogo. Para o jogo do Palmeiras, a gente confia que essa ajuda que eles estão dando com os respiradores e monitores de UTI foi muito importante para o município de Volta Redonda. Então, ele está aproveitando, inclusive, para fazer aquele discurso de que ele fez um ótimo negócio. E, de fato, ele fez mesmo, né? Vamos falar a verdade, ele fez mesmo. Mal, o cara consegue até tirar umas fotos aí com jogadores, fazer uma campanha eleitoral. Vejam o que eu fiz pela cidade. Trouxe futebol e respiradores. Aí, o que é isso? Pois é. Prefeito democrata, né? Eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos bem enrolados mesmo. Bom, tá aí, Paulista invadiu o Rio. E tem mais, viu? Eu queria, inclusive, falar aqui para os companheiros, a gente colocou um título engraçadinho aí, né? Falando que com a crise aí o Paulistão invadiu a Praia dos Cariocas. A gente sabe que quem nasce em Volta Redonda não é carioca, né? Carioca é quem mora na cidade do Rio de Janeiro, mas foi uma licença poética, digamos assim. Mas não é só em Volta Redonda, também vai receber aí hoje, né? Aí é que tá, né? Esse negócio tá tão bagunçado que eles cancelam o jogo em cima da hora. Então pode ser que até eu esteja dando a notícia aqui, mas eles decidiram voltar atrás.
Mas hoje às 21h, tem Ponte Preta e Santos em São Januário. E aí o prefeito de Volta Redonda já abriu a porteira, né? Agora também o São Januário está recebendo também, né? Aí sim, são os cariocas, porque tá na cidade do Rio. Mas agora que deram a deixa, né? O cara olhou e falou assim: pô, rapaz, sabe que eu posso até ganhar alguma coisa com isso? Põe o Ponte Preta e Santos em São Januário. Gente do céu, que loucura. A torcida do Vasco vai poder torcer para a Ponte, né? Que o uniforme é parecido. Exatamente. Tem que ter cuidado para não dar azar, né? E cair lá para 35ª divisão, que nem o Vasco tá lá. Mas enfim, mostra que eles estão mesmo dispostos e não querem saber os resultados das ações deles, né? Querem manter aí o futebol. Que agora é o seguinte, né? Esse futebol deles aí é o futebol do patrocínio, né? É tudo que sobrou porque não tem mais bilheteria. E são contratos. E eu também tenho uma coisa que eu tinha visto até no próprio Flamengo: tem contratos de publicidade aí que exigem, né? A própria realização do jogo, né? Senão o clube perde o patrocínio. Qual o sentido de você patrocinar um clube que não joga? Os empresários não estão querendo bancar isso daí, não. Então, para manter o dinheiro dos próprios clubes, que por consequência manter o dinheiro que mantém o recurso das federações também, eles vão fazer de tudo, né? Para não perder dinheiro com a ausência do futebol. E vira esse futebol aí. A gente já está se acostumando, né, com a tristeza do futebol na pandemia, mas ontem o Flamengo e Botafogo é aquilo que você escuta o cara espirrando em campo, não tem torcida, não tem nada, só patrocínio, né, para quem está vendo também, não tem jogo de futebol tal como a gente conhece, finalmente. Bom, só para a gente anunciar aqui, né? Eu acho que os prefeitos, e até nessa altura, acho que o governador já foi convencido também, do Rio de Janeiro, eles já viram que é um grande negócio, porque já tem marcado aqui, só de uma breve pesquisa, já tem marcado, olha só, o jogo em São Januário, Porto Velho de Rondônia contra Ferroviário do Ceará. Isso em São Januário para quinta-feira, hoje também. Não, é hoje. Hoje à tarde. Foi hoje à tarde. Jaraguá de Goiás contra Manaus do Amazonas, também pela Copa do Brasil, né? Tem já uma partida entre o Corinthians e o Retrô de Pernambuco, também pela Copa do Brasil, marcada para o estádio Elcir Rezende, em Saquarema, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está virando aí aquela bolha, né, da NBA, né? Vamos jogar, todos os jogos vão passar para o Rio de Janeiro. Só que o problema é que a gente não está nos Estados Unidos, nem na NBA, né? E isso daqui pode dar muito errado, né? E tem um segundo problema, que a gente conhece bem a organização do estado do Rio de Janeiro, né? Com certeza está muito seguro realizar qualquer coisa naquele estado lá, né? Um estado que não vou comentar, mas para quem conhece um pouco da administração da prefeitura e do estado do Rio de Janeiro, é uma bagunça total isso daí. Isso vai terminar mal, pode ter certeza. É uma loucura total isso daqui. Nós, inclusive, no domingo a gente tem que levantar todos os jogos que já teve de maneira mais organizada, tudo que já mandaram lá para o Rio de Janeiro para eles fazerem. Oi. Eu só queria dar uma notinha aqui antes de acabar. A gente está nos finalmente? Como é que tá? Tem mais notícias? Finalmente. Tem mais uma notícia que eu ia dar aqui só. Então deixa eu dar essa primeira notícia aqui. É só que o recurso do Vasco da Gama no STJD a respeito daquele jogo com o Internacional, quer dizer, o recurso foi indeferido monocraticamente através de um ministro do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e agora o Pleno indeferiu por unanimidade o que o Vasco queria, que era a anulação daquele jogo com o Internacional. Fatídico jogo que o Vasco perdeu, com um gol que não teve a intervenção do VAR, quando deveria ter tido. E eles chamaram o VAR não conseguiu se decidir. Tem vídeos na internet a respeito desse jogo, inclusive da própria intervenção do vídeo de assistência ao árbitro aí, que foi uma avacalhação total.
o gol do Inter foi meio que pegando assim, né, de conjunto, foi meio que aquele lance que afundou de vez o Vasco para a segunda divisão. O Vasco alegou impedimento e o VAR, quando foi chamado, não conseguiu decidir, na dúvida, marcou o gol do Internacional, que depois viria também a chorar, viria depois a reclamar do VAR em atuação contra o Flamengo. Mas, enfim, está aí o Superior Tribunal de Justiça Desportiva validou por inteiro, quer dizer, o Poder Judiciário Desportivo valida qualquer tipo de ação do VAR, para o mal ou para o bem, para onde quer que seja. Então, já revela também que para o VAR sair daí, vai demandar, de fato, mobilização, já que o Judiciário não vai mexer nessa caixa de marimbondo aí, que tem muito mais do que a gente enxerga, né? Exatamente. Bom, Juliano, só para a gente terminar, uma notícia muito interessante, né? A seleção de Cuba, seleção de futebol de Cuba, está aí na disputa por uma vaga na Copa de 2022, né? Pela primeira vez, aí eles podem se classificar para a Copa. O regime cubano, eles tinham a federação, né, no caso, cubana, ela tinha como política não convocar jogadores que atuavam fora do país. E esse ano eles estão convocando jogadores que também atuam fora do país. Sem entrar aqui no mérito de se é certo ou errado, porque é até complicado avaliar, porque a gente não sabe exatamente quem são os jogadores, né? É difícil de falar. Mas o fato é que, pelo menos do ponto de vista do resultado, está dando resultado, porque são jogadores mais experientes, né? E sendo que alguns jogam no Brasil. Tem o goleiro Sandy Sanches, o atacante Sander Fernandes e o meia Sandro Coutinho. Eles jogam no Navegantes Esporte Clube, em Santa Catarina. Estão jogando o campeonato, a terceira divisão do campeonato catarinense. E foram convocados aí para a seleção de Cuba. E eu vou te falar, eu torço aí para a seleção de Cuba, porque seria uma presença muito interessante, né, na Copa do Mundo. O melhor resultado da história da seleção cubana, na verdade eu falei que eles nunca tinham se classificado, eu menti, né? O melhor resultado da história foi as quartas de final da Copa de 38. Eles foram derrotados aí pela Suécia nas quartas de final. Olha só que interessante. Imagine você ter a Copa do Mundo 2022 com os cubanos em campo, né? Seria, de fato, um espetáculo, né? Ia ser muito, muitíssimo interessante. Se nós tivermos, lógico, a Copa de 2022, e eu nem sei como é que vai ser disputada essa Copa. Bom, a Rússia já está banida das Olimpíadas, né? Já baniram a Rússia das Olimpíadas. Cuba, eu creio que Cuba vai ter que fazer um esforço um pouco maior do que o próprio futebol para efetivamente estar em campo em 2022. Né? Se o Brasil, que é o Brasil, está aí já sofrendo tudo quanto é tipo de ataque, né? Os russos estão fora das Olimpíadas, que estão confirmadas, viu, Henrique? Para acho que é agosto e setembro deste ano. Por enquanto, né? Por enquanto. Eles estão devolvendo quem pagou estadia de hotel, devolvendo dinheiro de ingressos, mas as Olimpíadas estão confirmadas meio que no esquema da Federação Paulista de Futebol. Capaz que nós tenhamos, sei lá, esqui no Morro do Careca, lá no Rio Grande do Norte, algumas coisas muito loucas. Pode esperar que vai ter nas Olimpíadas também. Vamos ver o que vai acontecer com essas Olimpíadas, né? Bom, Cuba tem um caminho longo pela frente, as eliminatórias vão começar ainda, mas quem sabe aí. Eles vão enfrentar a Guatemala, eles enfrentaram a Guatemala ontem. E a gente, inclusive, pecou aqui de não saber o resultado. Não sei se os companheiros viram o resultado aí do jogo. É o seguinte, Juliano, a gente está então no final, né? Vai começar o Tição agora. Dá uma boa noite geral aqui para Arthur Freitas, para Munique FC, Angelina Dias, Elizabeth Novi, Ana Matos, sou eu, estando aqui assistindo o nosso programa de hoje. E é isso, Juliano. Bom dia, quer dizer, boa noite. Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Fiquem por aí, divulguem. Nós vamos daqui a pouco voltar com Tição, programa de preto, falando sobre
MCs e funk, que tal? Opa. Boa noite. Boa noite, pessoal. A gente se vê amanhã no Rádio Peão. Cuba perdeu para Guatemala, o Arthur Freitas nos ajudou aqui. Arthur Freitas, ele tem que ser convidado para a elaboração da pauta do programa. Ele já falou que está disposto aí a participar aqui para explicar para a gente como funciona o Campeonato Carioca. Mas eu quero ver ele explicar agora, que tem Campeonato Paulista sendo disputado em terras cariocas. Agora ficou mais misterioso, do ponto de vista assim, místico a coisa, né? Mas beleza. Bom, vamos terminando por aqui, então. A gente está de volta no domingo. Hoje o Edson Dorta, para quem sentiu falta, não pôde participar, mas domingo a gente está de volta aqui com o time completo. É isso. Boa noite. Fiquem agora com o Tição, programa de preto, aqui na Causa Operária TV. Não deixe de compartilhar, contribuir com a gente, curtir o vídeo. É isso aí. Se inscrever no canal. Muito boa noite para vocês. Até mais.